Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com o PC, esse programa que só tem um único objetivo: abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Sexta-feira, abençoado para as nossas vidas, para nossa casa, para nossa família. Sexta-feira é dia de alegria, dia de festa, dia de regozijarmos na presença de Deus por mais uma semana que está se findando, por mais um dia abençoado com Deus. Você já olhou lá para fora? Já agradeceu a Deus? Estamos aqui sempre às manhãs agradecendo, uma manhã de gratidão ao nosso Deus. Portanto, queria te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações, curta esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer bem. E se esse conteúdo tem te abençoado, você tem mais um motivo para fazer isso. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo do dia. Papel e caneta na mão, porque tem conteúdo aqui riquíssimo para o meu e para o seu coração. Estamos falando sobre não ser legal, mas sim ser leal. Essa é a semana que está se findando e o subtema de hoje é lealdade no propósito. O conteúdo está muito riquíssimo, chama mais gente para estar conosco aqui, porque esse é o Café com o PC, encerrando essa semana e sexta-feira, 14 de novembro de 2025, um mês abençoado para as nossas vidas. Estamos chegando na metade do mês já. Olha aí, estamos passando aí da primeira quinzena de novembro e Deus ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Vamos lá para o conteúdo, papel e caneta na mão. Lealdade no propósito. É algo que nós precisamos continuar, porque a lealdade é você continuar firme quando o reconhecimento não vem. Gente, quantas pessoas desistem no meio do caminho? Desistem no relacionamento, desistem na situação adversa. Por quê? Porque o reconhecimento não vem. A expectativa no coração do ser humano só traz angústia, só traz sentimentos negativos, porque a expectativa é algo que a gente projeta no outro, é algo que a gente projeta na outra pessoa e é injusto com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque aquela pessoa pode não estar no mesmo nível que você. Nível intelectual, nível emocional, nível estudantil. Tem gente que não tem a quarta série, tem gente que não foi para uma faculdade, tem gente que foi para a faculdade, mas tem as emoções abaladas. Então, gente, não é o nível da pessoa que vai classificar, mas sim a postura como nós estamos em relação ao outro. Gerar expectativa no outro é algo desleal com a pessoa. É algo desleal com ela, porque ela não vai conseguir atender a sua expectativa. Então, esperar o reconhecimento dos homens, das mulheres, das pessoas, do periquito, do papagaio, do animal, gente, é a mesma coisa de que você falar assim: olha, eu vou sofrer. Porque aquela pessoa não vai entregar aquilo que você quer. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, principalmente as pessoas imperativas, dominantes, as pessoas narcisistas também, as pessoas que têm um temperamento mais explosivo. Essas pessoas, elas não conseguem esperar o outro e ainda conseguem depositar a expectativa em outras pessoas. Por isso eles se frustram muito facilmente. Por isso essas pessoas têm a tendência de se machucarem mais emocionalmente. Por quê? Porque a outra pessoa, ela não consegue atingir a expectativa dela e ela se frustra. Troque a expectativa por esperança. Palavrinha esperança, que é essa que eu tenho aqui, ó. Esperança é algo que a gente coloca e deposita em Deus. Esperar com esperança, esperar com paciência. É esse o significado da palavra literal. Por quê? Porque quando você transfere para Deus, você tem que descansar. Esse é o maior sinal de que você tem esperança. Esperança é esperar com paciência. E as pessoas hoje não têm paciência para esperar. Vamos para o texto base para a nossa chave bíblica de hoje.
Texto bíblico, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estamos chegando na última aula da semana. E essa última aula, nessa temporada, falando sobre não ser legal, mas ser leal, nós vamos fechar desta forma. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantas pessoas se perdem pelo caminho? E aqui Paulo estava nos dizendo algo peculiar, porque Paulo não foi o mais popular. Paulo não era uma pessoa popular, pelo contrário. Antes de ser Paulo, ele era Saulo e perseguia os cristãos. Posteriormente, ele foi chamado por Jesus, se tornou um apóstolo de Jesus por isso, teve um encontro real com Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ficou cego. E posteriormente Jesus deu o nome para ele de Paulo, Paulo de Tarso. E Paulo, letrado, um homem culto, ele era um homem que não era muito popular, mas ele foi leal ao seu propósito. Paulo teve um encontro com Jesus e ele não se desviou disso. Paulo sofreu graves consequências pelo seu passado. Por quê? Porque ele perseguia Cristo. Foi isso que Jesus disse para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Porque Paulo não estava perseguindo as pessoas que eram cristãs. Ele estava perseguindo os cristãos. E quando você está perseguindo cristãos, você está perseguindo a Cristo. Você não, vou trocar a palavra aqui porque senão fica muito direcionado para você. E não são os alunos aqui do Café com Psis que vão perseguir os cristãos. Não, não, não. Nós somos cristãos, nós somos pessoas de Cristo. Então, quando uma pessoa nos persegue, não está nos perseguindo, está perseguindo a Cristo. Olha como é complexo isso, gente. Por isso, se manter leal no propósito, como Paulo foi, é fundamental para as nossas vidas atuais. Deus não busca os legais do palco, mas Ele busca os leais do secreto. Deus, Ele quer se relacionar conosco no nosso íntimo. Por isso nós devemos entrar para o nosso quarto, entrar para um local íntimo, ou num local que você consiga falar com Deus a sós, para que Ele possa se revelar a você. Deus, Ele não está à busca de artistas, Ele está à procura daqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade tem que ser leal a propósito. Tem que ser leal aos princípios e aos valores, porque uma pessoa que não é leal, ela não consegue fazer isso. O chamado à lealdade é esse. Ser legal é confortável. A gente tratou sobre isso nos primeiros episódios, portanto, se você não viu, está caindo aqui de paraquedas, eu te convido a fazer uma maratona. Pega o final de semana, assista de segunda a sexta-feira os episódios. São episódios pequenos, são episódios curtos, que você consegue fazer isso tranquilamente em poucos minutos ou em poucas horas, tá bom? É muito importante, porque ser legal é confortável, mas ser leal é também espiritual. Porque a lealdade, ela é baseada num propósito. Vamos pegar o exemplo do casamento, a lealdade ao casamento entre um casal. Se uma pessoa está casada e ela não é leal ao seu marido ou leal à sua esposa, para que ficar num casamento? Gente, não tem lógica. Não tem lógica, porque a lealdade dentro de um relacionamento de casamento, ela é fundamental para que o casal possa fluir, frutificar, prosperar na jornada. A lealdade dentro do relacionamento do casamento traz fidelidade. E quantas pessoas são infiéis no relacionamento de casal? Quantas pessoas elas deixam a responsabilidade da lealdade e praticam a infidelidade? É uma consequência. Se a pessoa não pratica a lealdade, se ela não consegue se manter leal longe das vistas do outro, como que ela pode permanecer fiel? É para se pensar. Um relacionamento de casal ele é muito importante,
Porque, além disso, os casamentos, eles podem se perder por causa da falta de lealdade a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se não tiver sabedoria no casamento, o casamento se acaba. Se não tiver alinhamento de propósito, o casamento acaba, os relacionamentos se acabam, mas principalmente o casamento, que é uma instituição criada por Deus. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não concorda em um casal ser feliz. Ele quer acabar com os casamentos, quer acabar com as famílias. Por quê? Porque fazendo isso, atacando o casal, ele ataca as gerações. Olha, gente, os casais de plantão, tomem cuidado, sejam leais aos seus cônjuges, para que vocês possam se manter fiéis. A fidelidade começa na lealdade. A lealdade, ela é fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo. Uma pessoa, para ser leal, ela tem que ter o Espírito Santo no seu coração, porque se não tiver o Espírito Santo, não consegue ser transformado, não consegue viver de forma leal, não consegue praticar a lealdade. Porque aonde há lealdade, gente, há confiança. Onde há confiança, há comunhão. Se não tem lealdade, não tem confiança. Consequentemente, não tendo confiança, não tem comunhão. É necessário ter lealdade para ter comunhão, porque aonde há comunhão, há presença de Deus. Se não tem comunhão, não tem presença de Deus. Eu vejo muitas pessoas falando assim: no meu lar reina Jesus, no meu lar reina Cristo, na minha casa, na minha família reina Cristo. Mas se não tem relacionamento com Deus, se não pratica os frutos do Espírito, não tem como ter Cristo no centro. E é o que as pessoas estão se afastando de Jesus. Por quê? Por causa dos frutos da carne. E aí não precisa falar, né? Inveja, ciúme, avareza. E aí vai, por aí vai. Pratique os frutos do Espírito para que você viva uma vida abençoada com Deus, tá bom? A lealdade não se mede por palavras, mas por atitudes. Sabe quando nós medimos a nossa lealdade? Quando ninguém está vendo. Tem câmeras para vigiar? Não, não tem. Então pratique a lealdade. Eu não estou à vista do meu cônjuge, eu vou ali e vou fazer algo de errado. Isso não é lealdade. A lealdade, ela começa na confiança. E é quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Quando ninguém vê, é que você consegue pôr em prática a lealdade, porque a lealdade gera fidelidade. Nós precisamos ter a consciência no nosso coração. Permaneça leal, mesmo que o outro permaneça desleal. Seja leal a princípios e a valores, porque a lealdade vai te fazer alcançar a fidelidade de Deus para o seu coração. Olha só, gente, escolher ser leal a Deus é o nosso desafio diário. Escolher ser leal a Deus é o desafio que eu lanço para você aqui nessa sexta-feira, dia 14 de novembro, onde você poderia estar em qualquer lugar, mas está vendo este vídeo, está vendo este programa que nós fazemos aqui com o maior carinho, dedicando esse tempo de forma gratuita para você, cedendo o nosso tempo, que é o bem mais precioso, para que Deus possa revelar a fidelidade para você, a fidelidade dele. Você precisa escolher ser leal a Deus. Ser leal a Deus, leal aos princípios, ser leal aos valores e aos princípios milenares da palavra de Deus. Não negocie isso. Adore somente a Deus. Mas eu faço algo que... Gente, adoração é somente a Deus. Somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Vamos guardar, é princípio da palavra de Deus. Não quero afrontar, não quero chegar em cultura, nada disso. Eu só quero te dizer que a palavra de Deus é bem clara sobre adoração. Sobre você ser leal à palavra, é isso.
é cumprir a palavra de Deus, princípios e valores. Nós precisamos também ser leal às pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai. Seja leal. Pratique a lealdade. E, consequentemente, praticando a lealdade, você vai praticar a fidelidade. E como nós estamos vivendo tempos difíceis de pessoas infiéis, de pessoas que estão negociando por uma aventura lá fora, princípios, valores, a infidelidade está reinando nesse mundo. Mas nós aqui do Café com Psi vamos plantar fidelidade, vamos plantar lealdade. E é por isso que essa aula está se estendendo nesse sentido. Porque nós precisamos ter essa chamada. A lealdade começa aqui, naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem projetado. Por isso, a lealdade no propósito. Se essa aula te abençoou, se esse conteúdo te abençoou, nós estamos chegando ao final de mais um dia de programa, iniciando o final de semana. Olha, te espero na próxima semana com mais Café com o Psi, segunda-feira. Não deixe de nos acompanhar. Siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @PsiBrunoLisboa. @PsiBrunoLisboa. Site também, Psi Bruno Lisboa. E aqui no YouTube, esse canal abençoado. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Senhor Jesus, abençoe todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui e acompanharam toda essa semana. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um deles. Um grande abraço, queridão, queridona. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.